Oi, eu sou o Caio e esse aqui é o tour pela minha cozinha. Vocês devem ter reparado há um tempo que eu sumi, mas eu prometi há 2 anos atrás que eu faria um tour pela minha casa inteira quando ela estivesse finalizada e ela tá bem finalizada, tá bem adiantada, então eu vou fazer um tour para vocês agora. Para começar esse tour, eu quis colocar vocês nesse espaço para que vocês tenham noção do ambiente que é integrado. Aqui é a cozinha, aqui é a minha sala de estar barra sala de TV. Esse espaço aqui tem quase 60 metros quadrados. Aqui onde eu moro é muito comum você ter essa planta, porque as casas normalmente são em L, então ela já tem meio que uma pré-definição. Normalmente o pessoal faz cozinha, uma sala de estar no meio e a sala de TV. Eu optei por não fazer essa divisão porque eu achei que eu ia ficar com uma cozinha muito pequena e uma sala muito pequena. Com isso de tirar a sala de jantar do meio, eu consegui ampliar e trazer as duas mais para frente, né, mais para o meio, ampliando os dois espaços. Mas aí, para não perder a opção de mesa, eu fiz aqui embaixo essa bancada. Então, essa parte aqui é armário e essa parte aqui é uma bancadinha com 3 banquetas para que a gente pudesse fazer as refeições rápidas do dia a dia. Então, essa parte aqui da frente, ela tá em balanço com um recuo para essas 3 banquetinhas que são lindíssimas. Mas aqui embaixo a gente tem o armário. Então eu tenho acesso por aqui, é só eu puxar as banquetas e eu tenho acesso a 2 portas de armário que eu guardo coisas que eu uso com pouquíssima frequência. Nesse ângulo aqui eu consigo mostrar para vocês 2 detalhes que eu acho muito legais. Primeiro, a banqueta, a gente tira para ter acesso aqui ao armário, que ficam as minhas coisas mais temáticas. Então tem coisa de festa junina, Halloween, Natal, Páscoa. São decorações que você não vai usar todos os dias, né? Você pega uma vez no ano e depois você devolve. Então, como é um espaço que fica difícil acesso, é um espaço legal para você colocar coisas que você usa pouco. E aqui eu tenho essa barra de metal dourada que eu uso de uma forma decorativa. Esses utensílios aqui eu de fato não uso no meu dia a dia, até porque eles são de metal e acaba arranhando as panelas e a gente sabe que a gente tem que conservar o que a gente tem. Então eu comprei esses utensílios de forma decorativa, penduro aqui, esses paninhos de prato ficam aqui, se quiser usar dá para usar, mas normalmente eu acabo optando pelos que tem lá. E aqui eu pendurei um raminho de flores para secar. Aí vindo agora para esse outro lado da ilha, a gente tem uma parte muito grande de armazenamento. Como eu optei por não ter a mesa, eu ganhei muito armazenamento nessa ilha, além de, é claro, de colocar o meu cooktop aqui, acabei tirando ele da bancada aqui. Então, com essas mudanças, eu ganhei muito espaço, porque pensa, o cooktop ia estar na minha bancada ocupando espaço, e aqui teria uma mesa redonda, uma mesa retangular, com nada embaixo, somente para colocar os seus pezinhos, né? Colocar as cadeiras. Com isso aqui, eu ganhei tudo isso de espaço de armazenamento e eu vou mostrar para vocês o que tem dentro de cada coisa. Aqui nessa parte de baixo eu guardo as vasilhas, as Tupperwares, as jarras, as coisas de plástico que eu costumo usar. Então cabe bastante coisa. E nesse outro lado aqui eu tenho louças que eu não uso com frequência. Eu deixo aqui justamente porque fica fácil acesso se eu precisar servir um jantar, um almoço. E fica tudo bem organizadinho, sem blocar. Agora aqui na parte das gavetas eu consegui fazer uns organizadores muito legais. Aqui eu fiz uma gaveta de temperos, onde tem uma escadinha. Aqui tá um pouco de bagunça, mas vocês vão ver a vida real. Mas eu consigo deixar todos os temperinhos assim à mostra e fica bem em frente ao meu cooktop que tá aqui, que eu já vou mostrar pra vocês já já. Então fica bem fácil no dia a dia. A segunda gaveta também tá bagunçada, mas ela tem os divisores para os utensílios e aqui os divisores para as facas. Nas outras duas, segue o mesmo esquema, a parte do faqueiro, parte aqui para a gente colocar talheres, tá? No outro eu fiz maiores para os utensílios e aqui eu fiz mais para talheres. Mas tá tudo bagunçadinho porque eu não consegui ter tempo de arrumar e vou mostrar o real. Essa aqui eu fiz só para talheres, são os talheres que eu recebo as visitas, são os talheres mais especiais, que eu não quero usar todos os dias com frequência, e fica aqui. Um detalhe que eu acabei esquecendo de mostrar daquele lado é que lá também tem tomada, aqui também tem. Por quê? Se está cozinhando, você vai usar um mixer, você não tem que tirar a panela para levar para outro lugar. Eu só plugo a tomada do mixer aqui, consigo usar dentro da panela, não preciso puxar uma extensão, não tenho trabalho. Os arquitetos pensaram nesse detalhe. E ali do outro lado é justamente para se outra pessoa estiver cozinhando, usando um liquidificador ou alguma outra coisa, ela tá mais distante ali e consegue cada um ter seu espaço para cozinhar. Aqui tá meu cooktop, ele é de indução. Se tudo der certo, se eu continuar no YouTube, eu faço uma resenha dele também. Já tem uma resenha antiga do meu cooktop, antigo do apartamento, mas esse aqui é completamente diferente.
Aqui eu escolhi ter um lustre de bolinha, não sei se está pegando nesse ângulo, mas depois eu mostro em detalhes ele para vocês. E aqui embaixo ficou uma parte mais bagunçadinha. É onde eu guardo sacolinha, tem essa parte aqui que é para colocar os temperos, os vinagres, os azeites, mas eu acabo não usando porque eu coloco tudo aqui em cima da mesa. O lustre é esse lustre em bolinha aqui e aqui tem os meus temperinhos, então eu já deixo o azeite e o óleo em embalagens bonitinhas para ficar sempre à mostra, eu não gosto de nada com rótulo aparecendo. E aqui os meus temperos, moedores e tal, e coisinhas que eu uso durante o dia, tipo chia, psyllium, coisas que eu gosto de comer. Também deixo aqui em cima algumas frutas nessas duas fruteiras e sempre tem papel e os utensílios aqui também para ficar fácil. Tá vendo que eu uso utensílios de silicone porque eu não quero estragar as panelas que eu tenho. Um detalhe que eu fiz muita questão de ter aqui em casa foi esse teto muito alto. É comum aqui na minha região também o pessoal fazer a sala e a cozinha com esse pé direito mais alto, mas eles normalmente deixam o teto na cor de madeira e eu não queria passar a vibe de cabana. E o que eu queria era uma vibe mais clean, mais tranquila para minha casa, então eu pedi para pintar o teto de branco. Ele acaba dando mais amplitude ainda, fica super bonito na minha concepção. Eu gosto muito. Acho o teto de madeira também super bonito, mas para o estilo de decoração da minha casa ficou muito mais bonito esse teto branco. E aí aqui vocês têm uma visão de quem está na sala para a cozinha. Aqui eu já mostrei para vocês tudo da ilha e agora eu vou mostrar um pouquinho em detalhes essa parte dos armários. Começando aqui dessa parte, eu tenho as minhas duas batedeiras da KitchenAid aqui em cima e para ligá-las, para ligar também liquidificador, outras coisas, além da tomada que tem aqui na frente, tem aqui a torre de tomadas que fica ligada à minha Google, que é como se fosse a Alexa. Aqui embaixo tá bem bagunçado, vou contar para vocês. Fica a parte dos cafés. Normalmente a cafeteira fica aqui em cima, mas quando eu quero deixar mais clean eu tiro ela e guardo aqui embaixo. Mas eu uso ela todos os dias, então os cafés ficam aqui. E coisas para receber também, então jogos americanos, toalha, tudo para colocar aqui em cima da bancada para receber as pessoas. Aqui do lado eu tenho a minha lava-louças, que é de 14 serviços da Electrolux. Com fé eu também vou fazer uma resenha dela em breve. Aqui é o meu gaveteiro do dia a dia. Então eu tenho os talheres, que são talheres do dia a dia, porque eu não quero estragar. Eles já foram talheres especiais, porque esse aqui era preto fosco, esse aqui um dia foi dourado, ó, tá vendo? Só que vai usando todo dia, eles vão estragando. Então, eu tenho as minhas coisas para as visitas, que é aquele momento mais especial, mas eu uso também. E aqui eu tenho o que eu sempre fiz como especial para mim, só que foi perdendo e ficando envelhecido com o tempo. Então aqui, aquela gaveta que todo mundo tem de talheres. Embaixo, a dos utensílios, né, que são os utensílios maiores. Aqui é pano de prato. Normalmente quando eu já lavei tudo, tá tudo organizadinho aqui. Hoje tá faltando porque eu recebi visita em casa, então a gente foi usando bastante pano de prato. E por último, a gaveta da bagunça, que fica avental, ficam os panos que não couberam, coisas que estão perdidas por aí. Todo mundo tem essa gaveta em casa, né? Eu escolhi ter uma pia super grande porque minha casa recebe muita gente quando vem parente que vem para ficar 2, 3 dias, então acaba que gera muita louça. Então tem a lava-louça, tem essa pia aqui e tem uma pia lá fora ainda. Mas aqui ela tem 20 centímetros de altura, que seria a profundidade, né? A profundidade deitadinha aqui, a gente tem 40 e ela tem 80 aqui, então é uma pia muito grande. E o legal dela ter esse 20 centímetros de altura é que ela esconde a louça. Então se você está de longe e tiver a louça aqui que não estiver passando, você nem vê que está sujo. Aqui eu tenho a torneira e o filtro. Esse filtro ele tem um filtro embaixo que já sai a água filtrada, então aqui sempre tem um copo, que é o copo que eu venho, bebo água e devolvo aqui, porque eu moro sozinho, então é o copo que eu uso durante o dia inteiro. O ralinho também é dourado, dá pra ver, mas já tá um pouquinho gasto. E na frente aqui eu tenho a barra de utensílios, que é igual àquela, só que bem maior, onde eu tenho alguns detalhes. Aqui é essa cestinha que eu deixo com alho. Então, como sempre cozinha aqui meio que nessa zona, o alho fica aqui fácil, não fica feio, não fica jogado, não precisa ficar dentro da geladeira, ele fica aqui super bonitinho. Tem um paninho, tem algumas xícaras, alguns detalhes, eu gosto de tudo bem organizadinho. E aqui tem essas duas prateleiras com decorações. Não são coisas que eu uso no dia a dia, a não ser quando, sei lá, vou pegar um ralador de queijo, aí é uma coisa mais pontual. Mas normalmente são objetos decorativos que eu deixo. E aqui embaixo, baguncinha também, ficam algumas coisas perdidas. Então tem potes, tem coisa misturada, enfim. Fica aqui o que eu normalmente não uso com frequência. Eu mostrei o detalhe do filtro aqui, que é bem legal, mas aqui também tem a lixeira. Eu escolhi essa lixeira aqui, é giratória, não é aquela de tampa,
porque é mais fácil de jogar o lixinho e aí não precisa tocar, né? Não precisa usar as duas mãos. Você vem com uma mão só e joga aqui. E aí eu escolhi ter um lixo bem grande aqui embaixo, não usar aquele lixinho pequeno. Então eu tento acumular no máximo uns 3 dias, tiro e aí já faço a higienização e já guardo novamente. E aqui ficou algumas coisas de limpeza, produtos para limpar a bancada no dia a dia. Aqui tem uma parte que é bem legal, porque é aquela parte funda. Vou mostrar em detalhes depois para vocês o armário aqui, mas esse armário ele vai além da profundidade da geladeira. Então ele é bem fundo, eu guardo bastante coisa de bambu decorativo ali, e aí quando precisa eu pego. Como eu falei, esse armário aqui, ele tem essa profundidade e ele vai até lá o final desse, então é uma parte bem profunda mesmo, boa para guardar bagunça. Aqui eu tenho meu porta-pão e aqui, além da decoração, eu ainda tenho essa parte de iluminação. Aqui em específico, soltou um fiozinho lá em cima, quando o gato subiu eu ainda não consertei, mas ele ilumina toda a cristaleira e essa parte aqui também. Aqui ficam os meus eletrodomésticos, liquidificador, torradeira, mixer, essas coisas, potes de mantimentos e ali uma decoração com cristais e tal, que eu uso com quase nada de frequência, então fica sempre ali. Aqui em cima é uma parte também bem funda, tem um pouco de louça ali, mas está vazio, porque realmente não tenho tanta coisa assim para guardar e eu tenho muito armário. Aqui eu tenho uma cristaleira super grande com muita coisa. Tudo que está aqui nessas duas prateleiras eu uso com frequência, são coisas do dia a dia. Então aqui e aqui são os pratos de sobremesa, xícaras, copos, coisas que eu uso todo dia, vou usando e vou colocando para lavar. E aqui em cima são as coisas mais especiais. Então tem os cristais, tem as taças, tem um monte de coisinhas assim para quando você vai fazer uma refeição especial para alguém, vai fazer um date, vai fazer um jantar para receber amigos, você pega esses cristais aqui para usar. E na parte de baixo, vou mudar o ângulo para mostrar para vocês, mas ficam coisas que eu uso também com frequência, vem comigo. Então aqui nessa parte de baixo eu tenho as minhas panelas, fica realmente assim bagunçadinho mesmo, porque é o jeito que eu me dou, então não exijo essa organização com frequência minha. E aqui ficam potes e coisas de guardar ovo, enfim, esses potes térmicos aqui que é legal para quando você vai tomar no carro. Você pega, coloca o drink aqui, fecha e vai tomando durante a sua viagem. Ficam aqui. Aqui ficam formas aqui em cima e aqui ficam remédios, então é a farmacinha. Fica aqui porque o micro-ondas está aqui e não esquenta, tá? Se estivesse embaixo do forno, eu não deixaria porque teria uma oscilação de temperatura muito grande. Aqui eu tenho o meu micro-ondas e aqui eu tenho o meu forno, que é bem legal porque ele abre assim. Normalmente os fornos eles abrem de frente, né? Esse aqui ele abre de lado, então fica combinadinho. E aqui embaixo eu tenho um gavetão somente com as tampas. Eu fiz essa organização minha que deu super certo, porque no meu apartamento antigo eu queria guardar as Tupperwares fechadinhas e acaba que você não otimiza o espaço. É melhor guardar uma em cima da outra e ter uma gaveta só de tampas, porque aí a gaveta de tampas é só para as tampas e lá você consegue otimizar a maior quantidade de espaço possível. Então aqui tem uma gaveta só de tampas e aqui nessa sacola tem aquelas marmitinhas de plástico que a gente dá para visita levar a comida. E eu mostrei, e no final não mostrei comida em lugar nenhum da casa, a não ser ali na geladeira, né? Aqui fica a minha despensa com o meu louceiro também. Então a minha despensa são essas 3 partes que eu escolhi fazer em gavetas, porque fica muito mais fácil. Eu sempre falo isso para todo mundo. Se você ainda não fez a sua casa, pense em fazer sua despensa desse jeito aqui. Por quê? Vamos imaginar aqui no louceiro. O louceiro não tinha jeito, porque quando fica alto não dá para fazer prateleira, né? Senão eu ia ter que pegar um banco. Mas eu quero pegar um Toddy que está lá atrás e tem um monte de coisa aqui na frente. Eu tenho que escavar para chegar no Toddy. E nisso faz uma maior bagunça. Nessa disposição aqui, quando você puxa, o Toddy está aqui, por exemplo. Então você só tira ele e não bagunça nada. Aqui tem as minhas coisas nos potes herméticos, que ficam mais organizados. E aqui fica o que é para repor ou que não fica em pote hermético. Por exemplo, sei lá, esse fermento não vai ficar num pote hermético, então ele fica aqui soltinho. E o restante fica super organizado. Ó, eu vou tirar o leite, tiro só o leite. Não preciso cavar para chegar em lugar nenhum. Então são 3 espaços de despensa e aqui embaixo ficam coisinhas de montar tábua, de frios, tem boleira, essas coisas, porque vocês sabem que eu sou cheio de frufru. Então tá tudo aqui. E aqui na parte de cima tem
mais algumas baguncinhas, mas tem as louças, aqui essa área só de caneca, aqui são os copos, bowls, essas coisinhas. Eu tenho bastante dessas coisinhas porque eu monto mesa, gosto de receber e gosto de fazer conteúdo lá pro Instagram, então acaba que eu tenho que ter bastante coisa. Este aqui foi o meu tour pela minha cozinha. Se você não me acompanha lá no Instagram, lá eu posto tudo e nunca parei de postar. Aqui eu parei porque dá um pouco mais de trabalho criar um vídeo como esse. São muitos cortes, muitas edições, a gente acaba demorando muito para fazer. Então no Instagram a gente grava um stories, consegue responder as dúvidas com maior frequência. Então se você tem alguma dúvida, vai lá me perguntar no Instagram, me segue por lá, porque por lá tem conteúdo todos os dias. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, tá? O seu like é super importante. Comenta alguma coisa aqui pra mim, principalmente dizendo que eu voltei e fiz muita falta. E eu espero vocês no próximo vídeo, porque agora eu vou gravar o tour da sala pra vocês. Tchau, até a próxima!